de quadrilha que não tenho como caracterizado quanto a estes. E, portanto, acho que fiz relativamente a cada um e espero que tenha sido anotado. Fiz as anotações. Eu queria apenas, se Vossa Excelência me permitisse um minuto, fazer uma observação que absolutamente não foi desfeita por ninguém, nem diz respeito a voto algum, mas para mim mesma eu gostaria de dizer que este é um capítulo, ou este é um item da denúncia e que nós tratamos, que me cala de uma forma mais profunda uma preocupação. É que este é um grupo que basicamente se tem um grupo de pessoas, réus, que exerciam cargo político, na sua maioria, na sua grande maioria. E, como disse, não que tenha sido desmentido por quem quer que seja ou desfeito ou dito de forma diferente, apenas estou enfatizando que este é um julgamento de processo penal que nós julgamos pessoas que eventualmente tenham errado e contrariado o direito penal, mas que, obviamente, isto não significa, principalmente para os jovens, e ontem mesmo Vossa Excelência anunciava a presença no plenário de estudantes, que isto não significa que a política seja necessária ou sempre corrupta, pelo contrário. A humanidade chegou ao momento que nós chegamos porque a política ou a guerra. Então, a política é necessária, a política deve ser muito difícil. Eu não sou política, não exerço cargo político, mas sei que deve ser muito difícil, 513 pessoas completamente diferentes no espaço, tendo que chegar a um consenso. A política é necessária para uma sociedade. Eu não gostaria de, há 10 dias de uma eleição, senhor presidente, que o jovem brasileiro, principalmente, desacreditasse da política por causa de erro de um ou de outro. Pelo contrário, a política melhor, a política com a ética, porque também a política haverá de ser sempre exercida com a ética, e é a ética ou o caos, nós não discutimos mais se é preciso ética, é que é preciso que seja garantida, e que quem exerce um cargo político deve exercê-lo com mais rigor em termos de ética e de cumprimento de leis do que aquele que resolve cuidar apenas das suas próprias coisas, porque está cuidando da coisa de todos, e um malefício, um prejuízo no espaço político, e principalmente de corrupção, significa não que alguém foi furtado de alguma coisa, mas significa que uma sociedade inteira foi furtada. Da ministra Rosa lembrava, num dos primeiros votos, pela escola que não chega, pelo posto de saúde que não se tem, pelo saneamento básico que tantas centenas de cidades brasileiras não têm, exatamente pelo escoadouro dessas más práticas, dessas criminosas práticas, e principalmente se tem o furto da desesperança de uma sociedade que chega às vésperas de uma eleição como agora, como eu disse há 10 dias, com mais de 450 mil candidatos, com 138 milhões, muitos dos quais em pesquisa feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, demonstrando, mais do que desesperança, desencanto, porque acha que a política não se dá de maneira correta. E há muitos bons políticos, e a política precisa cada vez mais de melhorar, e eu acho que esse julgamento dá exatamente o testemunho de que, no Estado de Direito, a política é, sim, necessária para qualquer lugar deste planeta. A política com ética é que verá de se dar. Também, senhor presidente, não quero, até por tudo que estudamos de direito constitucional, afirmar que todos nós aqui, imagino que até o ministro Joaquim partilhe talvez dessa minha ideia, de que a política é difícil e que o sistema brasileiro, acolhido em 1988, é muito difícil, porque um governo que não tenha maioria parlamentar tende a não se sustentar. Ele cai. E se ele não cair, pouca coisa será feita. Então, cada vez mais é preciso mais rigor na ética e no cumprimento das leis pelos políticos, para que a gente cumpra esse tão difícil modelo brasileiro exatamente com o rigor que a sociedade espera de cada servidor público, de cada agente público. O meu voto, inclusive no sentido da condenação, não é absolutamente qualquer desesperança na política, menos ainda uma desconsideração da necessidade da política para que a gente tenha um Estado democrático de direito. É a crença nela e na necessidade de que todos nós, servidores públicos, agentes públicos, nos conduzamos com mais rigor no cumprimento das leis do que todo mundo. Eu não poderia deixar de dizer isso há 10 dias da eleição, presidente, porque eu não queria que a condenação tão triste que é
de cada um, principalmente desses que receberam uma confiança tão grande dos eleitores, tivesse a característica de ser uma forma de descrença na política. Não, é porque eu sei que a política é necessária e que ela é difícil, que a ética é a única forma possível de a gente viver na sociedade, que a gente vota com tristeza num caso como esse, mas que tenho que votar. Eu agradeço mais uma vez a Vossa Excelência e ao ministro Dias Toffoli pela antecipação do meu voto e peço licença, se o plenário me permitir, para que eu possa seguir para o Tribunal Eleitoral. Muito bem, agradeço a Vossa Excelência. Já fiz as anotações dos votos, mas na próxima semana, quando fizermos o retrospecto, Vossa Excelência terá a oportunidade de conferir. Não é? Não confio inteiramente no meu presidente. Dos votos. Eu peço licença, posso, em razão do meu cada problema. uma das partes, não é, dispositivas do voto de Vossa Excelência. Eu pergunto a Vossa Excelência se tenho licença para seguir para o eleitoral um pouco mais cedo. Pois não. Se o plenário não... Obrigado, Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux, eu não sei se eu não deixei de anotar, me passou despercebido. Vossa Excelência se pronunciou quanto ao crime de quadrilha no que toca aos réus que militavam à época da denúncia no PL? Acolhi. Eu, inclusive, ao final, só para sintetizar e ficar mais simples, eu disse que acompanhava integralmente o voto do relator. O voto do relator, Vossa Excelência. Então, tá feito. Mas eu faço juntada do sumário Isso. todo o voto. Eu proponho à Corte que façamos um intervalo mais reduzido, de 20 minutos. Sim. Então, suspendo a sessão por 20 minutos.